Olá, vamos estudar a Bíblia. Tudo bem com você? Como é que você está? Como é que está a tua vida com Deus? Como é que está o teu momento especial de oração, de comunhão, de estudo da palavra? Vamos agora estudar um pouquinho o que diz lá em 1 João capítulo 4, do verso 7 ao 11, que nos diz o seguinte: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Esse texto traz palavras de grande significado para nós. Esses dias eu estava a pensar de forma muito impactante no que aconteceu com um de nossos irmãos da nossa fé. Ele faleceu. E em pouco tempo ele esteve conosco em nossa igreja e não deu tempo nem de conhecer direito ele, porque ele, infelizmente, veio a óbito por causa de uma fatalidade. E eu fiquei pensando, qual foi a palavra de ânimo, de fé, de esperança que eu passei para este irmão antes de tudo isso acontecer? Isso me fez pensar muito no que Deus diz, que aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. E se Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer por mim, eu devo, assim como Jesus fez, como Deus fez, eu devo amar o meu próximo. Quando nós deixamos de dar para o nosso próximo aquilo que ele precisa, nós estamos negando que somos servos de Deus. Estamos deixando de servir ao nosso próximo como Deus deseja que sirvamos. Às vezes nós encontramos estrangeiros, forasteiros, pessoas que vêm de outro estado, de outra cidade, de outro país, e às vezes não damos a devida atenção para essa pessoa. Não lhe prestamos algum serviço, não lhe oferecemos a mão amiga, não lhe damos um abraço, não convidamos para um almoço, ou até mesmo um almoço em grupo ali, um junta-panelas na igreja mesmo, e deixamos que essas pessoas passem pela nossa vida sem que nós tenhamos deixado uma marca especial na vida dessas pessoas. Meditemos nisso. Deus nos amou de tal maneira que deu Jesus Cristo, Filho perfeito, para morrer por nós que somos pecadores. Ele nos remiu da nossa condição terrível de perdição, de morte eterna. E nós temos em Cristo a esperança, e como portadores dessa esperança, nós hoje temos a oportunidade de amar o nosso próximo, de levar uma mensagem, de ser a mão amiga para aquele que está chegando em nossa comunidade, seja na comunidade de fé, seja aí no bairro ou na rua que você mora. De alguma forma você pode estar auxiliando alguém. Não deixe que a vida passe, que os dias passem, que notícias de morte venham sem que você tenha feito algo por alguém, para que você não se sinta como eu me senti ao saber do falecimento do nosso irmão, que eu tratei bem, eu desejei feliz sábado, mas eu não cheguei a perguntar se ele gostaria de almoçar conosco, de um junta-panelas, de talvez se ele estava precisando de um cobertor, porque a época estava fria. Muitas vezes nós deixamos de fazer as coisas que Deus nos manda, porque nós nos tornamos tímidos em fazer o bem. A palavra de Deus nos diz, não nos cansemos de fazer o bem, porque nós receberemos a recompensa. A nossa recompensa pode não ser aqui. A tua recompensa pode não ser aqui nesse mundo, nessa realidade que vivemos, mas a recompensa é vida eterna, é o que Deus prometeu para nós. Isso é o mais importante, é estarmos com Jesus, é ver o rosto do Salvador.
Quando nós nos colocamos nas mãos de Deus para ser uma bênção na vida de outros, os milagres vão acontecer. Os milagres vão acontecer. Você vai amar o seu próximo, você vai ajudar o seu próximo, auxiliar o seu próximo. Não como a gente acha que é o melhor, que tem que ser, que vai ser, mas como Deus vai orientar. Ele vai orientar. Mesmo que nós estejamos passando por dias difíceis, em que é temeroso, é assustador como o ser humano age uns com os outros, mas como cristãos, nós colocamos nossa vida nas mãos de Deus e cada ação que vamos praticar nas mãos de Deus, para que nós estejamos sendo uma bênção para aquelas pessoas que estão em contato conosco. E principalmente estrangeiros, órfãos, viúvas, a palavra de Deus nos traz uma orientação para termos um cuidado com essas pessoas. Mas quando nós deixamos de fazer, estamos deixando de agir como Deus quer que hajamos. O Senhor Deus nos chama hoje. Despertem, despertem do sono. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ela nos traz exemplos puros e perfeitos de como nós podemos e devemos agir. Não devemos deixar o tempo passar e depois ficarmos pensando por que eu não fiz isso por aquela pessoa. Por que eu não fui melhor amigo? Por que eu não ofereci o melhor abraço, o melhor aperto de mão? Por que não ofereci um copo de água? A gente fica com remorso. Mas o Espírito Santo coloca em nós o arrependimento. E esse arrependimento eu senti porque ao ouvir a notícia eu comecei a pensar como coisas assim acontecem ao meu redor, está acontecendo do meu lado, dentro da minha congregação e eu não estou enxergando para ajudar o meu próximo. Queridos, em nome de Jesus, faça a sua parte. Deixe Deus te conduzir. Estude a palavra e seja praticante da mesma. Porque a palavra de Deus nos diz que quando nós somente somos ouvintes, estamos nos enganando a nós mesmos. Dizemos que somos cristãos, que temos uma parte a cumprir na missão de levar o evangelho adiante, de levar pessoas para os pés de Jesus, mas muitas vezes nós estamos sendo tão fracos, tão tímidos para fazer o bem. Por quê? Muitas vezes não acreditamos no que a palavra de Deus diz. Mas a palavra de Deus, ela é verdade. E nós precisamos viver esta verdade. É desejo do seu coração viver o que Deus diz. Esses últimos dias, a palavra de Deus diz que serão dias difíceis, dias terríveis, que os homens irão desmaiar de tanto terror das coisas que estão acontecendo. Mas nós não precisamos viver essa realidade, porque nós precisamos viver com esperança, levar a esperança e ser a mão de esperança para alguém. Você quer ser a mão de esperança para alguém? Que Deus te abençoe nesse momento. Vamos orar. Querido Deus, obrigada, Pai, pela tua palavra. Obrigada, Senhor, pelo teu amor. Obrigada por Jesus que morreu na cruz por nós. Obrigada, Deus, porque o nosso Redentor vive e nós podemos ter a esperança de um dia encontrá-lo quando ele vier nas nuvens do céu para nos buscar. Senhor, abençoa teus filhos que estão ouvindo essa mensagem nesse instante. Que o teu Espírito Santo venha fazer a obra em seu coração e trazer transformação. Nos ajuda, Senhor, a não ser tímidos para fazer o bem. Nos ajuda a ser ousados para fazer o que a tua palavra nos mostra e nos ensina. Dá-nos poder, Senhor, para viver nesse mundo, para viver a missão, para sermos luz no mundo e sal da terra. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.